Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. Do bloco 1, nós vamos conversar sobre a ideia geral de suspensão e interrupção do contrato de trabalho e, principalmente, entender a diferença entre essas duas situações que aparecem bastante nas provas. Vamos imaginar juntos. Quando uma pessoa começa a trabalhar, nasce um contrato. De um lado, o empregado trabalha. Do outro, o empregador paga o salário. Isso funciona todos os dias, mas a vida real nem sempre segue esse ritmo certinho. Às vezes, surge uma situação em que o empregado precisa se afastar. E é exatamente aqui que entram a interrupção e a suspensão do contrato. Primeiro, vamos falar da interrupção. Na interrupção, o empregado para de trabalhar por um tempo, mas continua recebendo o salário normalmente. Além disso, esse período conta como tempo de serviço. Agora pense comigo. Se o empregado não trabalhou, mas recebeu e o tempo contou, então o contrato continuou produzindo efeitos. É isso que caracteriza a interrupção. Um exemplo simples do dia a dia. Imagine que o empregado fique doente por poucos dias. Ele não vai trabalhar, mas recebe o salário normalmente. Quando volta, ninguém diz que aquele tempo não existiu. Pelo contrário, conta para férias e outros direitos. Isso é interrupção. Agora, vamos para a suspensão do contrato. Aqui a lógica muda um pouco. Na suspensão, o empregado também deixa de trabalhar, mas não recebe salário do empregador e, em regra, esse período não conta como tempo de serviço. O contrato fica parado. Ele não acaba, mas fica congelado. Pense em um afastamento mais longo em que o empregado passa a receber um benefício e não o salário da empresa. Nesse caso, o contrato fica suspenso. Guardou a diferença? Interrupção tem salário e conta tempo. Suspensão não tem salário e não conta tempo. Se isso ficar claro, metade das questões já fica fácil. No próximo bloco, nós vamos conversar com calma sobre as principais hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, sempre trazendo situações que você com certeza já viu ou viveu. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, agora nós vamos focar nas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Aqui, sempre lembre da ideia principal. O empregado não trabalha, mas recebe salário e o tempo continua contando. Vamos começar pelo descanso semanal. O empregado trabalha a semana inteira e descansa um dia. Normalmente, esse descanso acontece no domingo. Mesmo sem trabalhar, ele recebe. Isso é interrupção do contrato. Simples assim. Outro exemplo muito comum são os feriados. Quando chega um feriado, o empregado fica em casa e o salário vem normalmente no fim do mês. O contrato não foi suspenso, ele só foi interrompido naquele dia. Agora pense nas férias. Durante as férias, o empregado para de trabalhar, descansa, recebe sua remuneração e ainda recebe um valor a mais previsto em lei. Além disso, esse período conta como tempo de serviço. Férias são um exemplo clássico de interrupção. A lei também protege o trabalhador em situações especiais da vida. Falecimento de familiar próximo, casamento, nascimento de filho, convocação para comparecer em juízo. Imagine o empregado que se ausenta para acompanhar o nascimento do filho. Ele não trabalha naquele dia, mas não perde o salário nem seus direitos. Isso também é interrupção. Outro ponto importante é o afastamento por doença nos primeiros dias. Nesse período inicial, quem paga é o empregador. O empregado está afastado, mas continua recebendo. Mais uma vez, temos interrupção do contrato. Perceba como a interrupção está ligada à proteção do trabalhador em situações normais da vida. No próximo bloco, nós vamos fechar o tema falando das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho que costumam confundir mais os concurseiros. Bloco 3. Agora, nós chegamos ao último bloco, falando da suspensão do contrato de trabalho. Aqui, atenção redobrada. A ideia central é que o contrato fica parado.
Não há trabalho, não há salário pago pelo empregador e, em regra, o tempo não conta. Um exemplo muito comum é o afastamento por doença ou acidente após aquele período inicial pago pela empresa. A partir daí, o empregado passa a receber benefício previdenciário. Enquanto isso acontece, o contrato de trabalho fica suspenso. Ele continua existindo, mas não está produzindo seus efeitos normais. Outro exemplo é a suspensão disciplinar. Imagine que o empregado comete uma falta grave e recebe alguns dias de suspensão. Durante esse período, ele não trabalha e não recebe salário. O contrato fica suspenso como forma de punição. Também existe a possibilidade de suspensão quando o empregado participa de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que a lei seja respeitada. Durante esse tempo, o contrato pode ficar suspenso. Há ainda situações envolvendo mandato sindical, dependendo do caso e da previsão legal ou coletiva. O importante é entender que, mesmo suspenso, o contrato não acabou. Quando termina o motivo da suspensão, o empregado retorna normalmente ao trabalho. Se você sempre se perguntar, recebe salário, conta tempo ou não recebe e não conta tempo, a resposta aparece rapidamente na prova. Essa lógica ajuda muito na hora da questão. Aqui terminamos mais um Voco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.